Olá, por uma cultura de paz. Desde o final da década de 90, a ONU recomenda aos países membros a adoção da justiça restaurativa, um processo que todas as partes envolvidas em um ato ofensivo de violência ou infração reúnem-se para decidir juntos como lidar com as consequências deste ato. Atualmente, a comunidade europeia adota as práticas restaurativas em diversos processos da justiça criminal. No Brasil, desde 2005, o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o projeto Criança Esperança incentivam a justiça restaurativa em projetos piloto que avançam na cidade de São Caetano, em São Paulo, Brasília, no Distrito Federal, e aqui no estado, em Porto Alegre. Um desentendimento que acabou em agressão física. Começou numa briga no colégio, né? Que eu briguei com uma colega minha, porque eu fui defender uma amiga minha. Daí por a garota que eu briguei ser de menor, a minha mãe teve que eu e a minha mãe tínhamos que registrar a ocorrência, né? Um ato que privou este adolescente do convívio em sociedade. Eu cometi um delito grave. Assalto à mão armada. Esses casos foram parar na terceira vara da Infância e Juventude de Porto Alegre. Mas ao invés de serem julgados com procedimentos normais, os problemas de Daiane e Douglas foram atendidos pelo projeto de justiça restaurativa aplicado no estado desde 2005. Cada vez mais o judiciário tem tendido a se burocratizar pelo nível das demandas de consumo, pelas demandas de massa, o volume dos processos judiciais é invencível e isso tem afastado muito a jurisdição exatamente daquilo que é o principal a principal função da justiça, que é a escuta. Para o judiciário, a gente entende que estes casos muitas vezes podem não se transformar realmente no processo judicial e ser resolvido neste círculo restaurativo sem a necessidade, muitas vezes, de uma medida socioeducativa. Os círculos restaurativos substituem a formalidade da sala de audiência. Neles, os envolvidos concordam em ficar frente a frente na presença de assistentes sociais que coordenam as reuniões. São encontros, né, onde participam os ofensores, vítimas, familiares e comunidades deles, né. São encontros que duram em torno de 1 a 2 horas, onde nós buscamos facilitar para que esses envolvidos possam se comunicar entre si e tentar resolver o conflito, né, do qual entraram no sistema de justiça. O adolescente, para participar do círculo restaurativo, tem um critério, né? E um deles é que o adolescente se responsabilize pelo ato infracional. Então, aquele adolescente diz, olha, realmente, eu cometi, né, um mal a alguém, eu fiz alguém sofrer e eu quero poder retomar isso. Então, ele vai poder ter condições de, num círculo restaurativo, conversar sobre isso com a família. No círculo, cada pessoa conta a sua versão do fato, expondo sentimentos, mágoas e problemas. E ao final do encontro, há a tentativa de um acordo entre as partes. A gente diz que é acordo, mas na verdade assim, são combinações. Todos que estão presentes ali, naquele círculo, elas falam o que elas querem pedir ou oferecer. E esse pedir ou oferecer não significa necessariamente alguma coisa financeira e tal. Às vezes uma simples ação é suficiente para simbolizar assim, a cura daquela situação, daquele conflito. O círculo restaurativo, como tentativa de solucionar conflitos de maneira pacífica, também está sendo aplicado em algumas escolas de Porto Alegre desde 2005. Quando uma pessoa me chamou de baleia, que eu não gosto de apelido, quem mexe com a minha mãe também não gosto também, com a minha família e nem com meus amigos que eu não gosto que mexe. Várias brigas que começava na rua e terminava sempre no colégio. Quando eu estava na 7ª série, eu e uma outra colega minha, que era da 5ª, nós discutimos e brigamos. Porque a gente estava vendo que aquela chama pai, deixa em casa 2 dias, só entra com o pai. Aqueles mecanismos que a escola, bem tradicional, usava, não estava surtindo mais efeito. Né? Então, e a gente começou a se perguntar o que fazer para modificar isso. A alternativa da Escola Estadual Rafael Pinto Bandeira, que fica na periferia de Porto Alegre, foi criar um local especialmente para resolver esses casos. O espaço tem um nome sugestivo, Salinha do Bem-Querer. Com o mesmo método aplicado na justiça, todos falam seus problemas e tentam chegar a um acordo na presença dos professores. A Secretaria da Educação acreditou que a escola era o espaço privilegiado
para implementar os princípios da justiça restaurativa. A questão da igualdade, da solidariedade, do respeito e principalmente da responsabilidade por aquilo que nós pensamos, dizemos e fazemos. Aí a gente vem pro Salinho do Bem Querer e acabou resolvendo, assim, a gente conversou, ela, né, falou dos problemas dela, eu falei dos meus problemas, daí a gente acabou entrando no denominador comum, né, a gente falou assim, não adianta a gente brigar, porque se a gente continuar brigando, você vai aumentar, né, aí a gente acabou parando de brigar. A gente não é amiguíssima, mas também não é inimigas mais, mas a gente passa uma pela outra e não mexe mais, a gente dá esse cumprimento para não é falta de educação. Tanto a Salinha do Bem Querer como o Círculo Restaurativo têm trazido soluções pacíficas para muitas situações de conflito. Daiane lembra de um momento especial. O momento que ela disse que ela se arrependeu pelo que ela fez, entendeu? Que ela se arrependeu de ter me agredido, que ela disse que estava com problemas pessoais em casa, que ela passa por problemas, e no caso foi no momento que ela teve, que foi que ela descontou em mim. Eu acabei entendendo a parte dela. Estudamos juntos na mesma sala, já faz 3 anos já, e nos damos numa boa, melhor que antes até. Já para Douglas, que ainda cumpre medida socioeducativa, a justiça restaurativa representa a chance de reconhecer o erro e poder recomeçar. Para mim foi muito importante, porque foi a maneira de eu poder me expressar, de poder mostrar para essas pessoas que eu sou uma pessoa normal, uma pessoa humana, que qualquer humano pode errar. E eu mostrei para eles que eu quero mudar de vida. Entenderam e me perdoaram. Falei muitas coisas para ele, principalmente pedindo perdão para ele, e ele me perdoou. Ele falou que ia me dar uma chance, que ele me conhece, ele falou que já me conhecia desde pequeno, já falou que eu não tenho esse instinto, e ia me dar uma força para mim poder ser para a rua de cabeça erguida. As primeiras experiências com a justiça restaurativa aconteceram há cerca de 30 anos. Hoje, países como Nova Zelândia, Argentina, Chile, Estados Unidos, África do Sul e Colômbia utilizam a justiça restaurativa como uma maneira alternativa de resolver conflitos. Mas como reage mais tarde o jovem que passa por essa situação? Os resultados são satisfatórios e o papel da família no processo? Para conversar com a gente sobre essas questões, recebemos no estúdio a psicóloga e professora do mestrado em Psicologia da Unicinos, Janine Monteiro. Olá, professora, seja bem-vinda. Obrigada. Professora, a senhora então acredita que a justiça restaurativa traz realmente essa sensação de responsabilidade para o jovem que participa desse processo? Olha, eu acho que essa intenção, né, de responsabilizar o jovem, de dar uma chance dele mostrar o ponto de vista dele da questão e também ouvir o ponto de vista da vítima, né, ela é bastante importante no sentido de esclarecer, às vezes, né, determinadas questões que podem nos levar a cometer atos que, às vezes, a gente toma num momento extremo, né, esse ato não é tão pensado, vamos dizer assim, né. Então pode levar a refletir sobre o que realmente aconteceu, do ponto de vista assim, de tomar consciência, né, da situação dos dois, né, tanto do que sofreu como do agressor também. É isso, a gente tem dito agora, né, nessa situação imediata, mas e mais tarde? Né? Será que dá essa sensação de responsabilidade para depois, na continuidade, não ter uma recaída, né, a respeito dessa situação? Ou o processo tem que ser mais longo? Na verdade, a recaída é difícil a gente dizer, né, que a partir desse acordo que vai acontecer ali nunca vai nos fazer, mas eu acho que a intenção é de que o adolescente tome consciência, né, do ato que ele cometeu, tome consciência das consequências desse ato, que eu acho que isso também é outra coisa importante para a vítima, né, a partir disso, então que ele possa então tá pensando talvez outras vezes antes de rescindir, né, no mesmo ato, mas acho que é importante que as pessoas entendam que a gente vive em sociedade e que a gente tem várias, vamos dizer assim, tudo que a gente faz numa sociedade tem consequências, então acho que é nesse sentido que é a ideia, né, de poder reunir as pessoas que estão envolvidas, e aí tanto a família quanto os agredidos também, né, e que o jovem pode saber que seus atos têm consequências para todos, vida, né, em tudo não que ele só faz. Em situação de crime. E professora, e justamente na consequência que a senhora falou agora, a senhora acredita que esse jovem está numa situação delicada, enfim, como a gente viu na reportagem, que às vezes já tem um histórico mais complicado na família, ele tem condições de participar dessa negociação, assim, do que fazer mais tarde, né, porque não há uma pena, né, há um acordo, enfim, a senhora acha que ele tem condições de participar dessa decisão? Na verdade, ele sozinho, eu acho que não, né? Eu acho que ele deve ser
orientado no sentido que aí acho que a família está presente, a vítima também, né? Mas acho que ele poder dar uma opinião também, né? Diante de tudo que aconteceu, de tomar a consciência, né? E saber qual a alternativa, então, que ele poderia estar sugerindo, porque, na verdade, como a gente viu ali na matéria, ela é um acordo, em que muitas vezes esse acordo não é totalmente, assim, né? Nem todo mundo está tão satisfeito com esse acordo, na verdade são combinações, né? Ela colocou. Então, acho que é importante, assim, às vezes ele tá ouvindo e ele também poder dar a opinião dele nesse sentido, né? Eu cometi esse ato, o que eu acho que eu posso fazer diante disso. Então, às vezes, como mostrou ali a matéria, às vezes só o pedir desculpa, né? Às vezes o mostrar que não pretende não cometer aquilo de novo, que está arrependido. Então, isso já é uma coisa que já tem um caráter também positivo, né? Agora, ok. E então, falando da família, como a senhora comentou agora há pouco, né, a família acompanha, né, o processo da justiça restaurativa e a gente comentou anteriormente também o depois disso. Então, acredito que a família tem um papel importante tanto nesse momento, né, da conversa entre todos e o mais tarde. Qual seria o papel da família, então, nessa função? Não, sem dúvida. Pelo fato do adolescente ainda não ser uma pessoa, né, totalmente independente, a família também tem que participar, né, nesse sentido de todos os... ela também, de alguma forma, é penalizada pelos atos que o adolescente faz, então é muito importante o acompanhamento da família. A gente vê que quando a família ela se envolve nessas questões, sem dúvida que a reincidência é muito menor, porque muitos dos atos são cometidos às vezes porque realmente a família, né, está mais distante desse adolescente. Então a família também a situação é parecida. A família também se comprometer, né, e aí a família está diante ali de toda, né, tem um representante da justiça ali, né. Ok, acho que isso é importante. Muito obrigada pela sua participação, pela contribuição. Obrigada.